O que você faria se estivesse com fome, exausta, sem um tostão no bolso e encontrasse um anúncio velho dizendo: procura-se moça para serviços leves em residência, moradia inclusa. Ela caminhou por horas até o endereço, achando que encontraria uma casa comum, mas deu de cara com portões altos, câmeras de segurança e uma porta que mais parecia de castelo. Ela nem sabia quem morava ali, só sabia que estava cansada demais para dizer não, e que talvez fosse Deus mandando uma resposta. Prepare-se, porque essa história vai te deixar arrepiado do início ao fim. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Agora respira fundo, porque a história de Helena vai tocar seu coração. O sol queimava o asfalto quando Helena, 18 anos, pura e inocente, pisou em São Paulo pela primeira vez. Órfã, R$ 50 no bolso e uma sacola rasgada que carregava tudo o que possuía no mundo. A tia Marlene ainda ecoava em sua cabeça. Você não serve para nada mesmo, Helena. As palavras doíam mais que a fome que apertava seu estômago vazio há 2 dias. Mas Helena Santos não era de desistir. Nunca foi. Ela caminhava pelas ruas movimentadas quando o vento jogou um papel amassado bem no seu rosto. Irritada, ia jogá-lo fora, mas algo a fez parar. Era um anúncio simples, quase rasgado. Precisa-se. Moça para serviços leves em residência. Moradia inclusa. Rua dos Pinheiros, 847. Moradia inclusa. Essas 2 palavras brilharam como ouro aos olhos de Helena. Não tinha escolha. Era aquilo ou dormir na rua. 1 hora de caminhada depois, seus pés sangravam dentro do tênis furado, mas ela parou diante do número 847 e seu mundo desabou. Não era uma casa. Era um palácio. Muros altos, portões de ferro, câmeras de segurança. Helena olhou para sua blusa desbotada e quase fugiu, mas a fome falou mais alto. Apertou o interfone com mãos trêmulas. Sim, uma voz feminina fria como gelo. Vim pelo anúncio da vaga. Silêncio eterno. Então, espere aí. O portão se abriu com um ruído que parecia o som do destino mudando de direção. Helena caminhou por um jardim que mais parecia filme de princesa. Cada passo a fazia sentir-se menor, mais insignificante. A porta principal se abriu antes mesmo que ela a batesse. Você é a candidata? A mulher que falou tinha 40 anos, cabelos presos num coque militar, tailor cinza e olhos que cortavam como navalha. Sou Patrícia, assistente do Sr. Davi. Helena entrou num hall que era maior que qualquer lugar onde já havia morado. Mármore branco, lustre de cristal, escadaria que subia como se fosse ao céu. Nome? Patrícia disparou perguntas como tiros. Helena Santos. Idade? 18. Experiência? Helena engoliu seco. Sempre ajudei em casa. Limpeza? Organização? Referências? Eu não tenho referências. Sua voz saiu quase num sussurro. Patrícia anotou algo e fez uma cara que dizia claramente: próxima. Foi quando uma voz calorosa encheu o corredor. Patrícia, quem é essa menina? Uma senhora se aproximou. Uns 60 anos, avental florido, olhos que irradiavam bondade. Era como se o sol tivesse entrado na casa. Dona Zuleide? Ela veio para a vaga, disse Patrícia com desprezo mal disfarçado. Zuleide olhou para Helena e algo aconteceu. Um reconhecimento mudo, como se 2 almas feridas se encontrassem. Qual seu nome, filha? Helena. Helena. Repetiu o nome como uma oração. De onde você é? Interior de Minas. Mas agora... Helena hesitou.
Não tenho lugar. O olhar de Zuleide se encheu de compreensão. Você está com fome? Não era pergunta. Era certeza. Helena ia negar quando seu estômago roncou alto, traindo-a. Suas bochechas queimaram de vergonha. Vem comigo, disse Zuleide, tomando-a pelo braço. Patrícia, eu cuido disso. Na cozinha maior que qualquer restaurante, Zuleide preparou um prato que parecia banquete aos olhos de Helena. Arroz branquinho, feijão temperado, carne suculenta, salada fresca. Come, filha. Devagar. Helena tentou ter educação, mas estava faminta. Zuleide observava com aquele sorriso triste de quem já passou fome também. Família? Não tenho mais ninguém. Sabe fazer o quê? Qualquer coisa. Só preciso de uma chance. Passos firmes ecoaram pelo corredor. Zuleide se endireitou como soldado. É o Sr. Davi. Helena se levantou, alisando a blusa simples, coração disparando. E então ele entrou. Davi Vasconcelos era tudo e nada do que Helena esperava. Alto, imponente, cabelos escuros com fios prateados nas têmporas, olhos verdes que pareciam ver através das pessoas, terno impecável, postura de rei. Mas havia algo em seu rosto, uma frieza, uma dureza que fez Helena dar um passo para trás. Ele a olhou por segundos eternos. Helena sentiu como se estivesse sendo radiografada, cada defeito sendo catalogado, cada fraqueza descoberta. Esta é Helena, Sr. Davi, disse Zuleide com carinho. Ela veio para a vaga. Davi não respondeu. Continuou estudando Helena com aquele olhar penetrante. Ela queria desaparecer, virar fumaça, qualquer coisa para escapar daquele escrutínio. Você tem experiência? Sua voz era grave, controlada, sem emoção. Não profissional, senhor, mas eu aprendo rápido, trabalho bem. Referências? Não tenho. Um silêncio pesado desceu sobre a cozinha. Helena viu sua chance escorrendo pelos dedos como areia. Por que deveria contratá-la? Davi perguntou cruzando os braços. Helena respirou fundo. Era agora ou nunca? Por que eu não tenho para onde ir? Por que vou dar o melhor de mim? Por que... Sua voz tremeu, mas continuou. Por que às vezes as pessoas sem nada para perder são as que mais têm a oferecer? Algo mudou no olhar de Davi. Apenas um lampejo, quase imperceptível. Ele olhou para Zuleide, que assentiu quase sem perceber. Zuleide vai explicar suas funções. Você fica no quartinho dos fundos, salário mínimo, comida inclusa, comportamento exemplar, ou está na rua. Entendeu? Helena mal conseguia acreditar. Sim, senhor, obrigada, eu... Mas Davi já tinha se virado e saído da cozinha, deixando apenas o eco de seus passos e o perfume masculino que fez algo estranho no peito de Helena. Bem-vinda à família, filha, sussurrou Zuleide abraçando-a. Helena não sabia ainda, mas acabara de dar o primeiro passo numa jornada que mudaria sua vida para sempre. Porque às vezes, quando a gente menos espera, o destino nos joga exatamente onde precisamos estar. E naquela mansão silenciosa vivia um homem que também não sabia que acabara de encontrar a pessoa que faria seu coração gelado voltar a bater. O quartinho dos fundos era menor que o banheiro da casa dos tios, mas para Helena parecia um palácio. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno, uma janela que dava para o jardim. Pela primeira vez em semanas, ela tinha um lugar só seu. Zuleide lhe mostrou a rotina. Acordar às 5 da manhã, ajudar no café, cuidar das plantas do jardim, limpar os cômodos do térreo, ajudar na cozinha quando necessário. O senhor. Davi não gosta de barulho nem de curiosidade. Faz seu trabalho e pronto. Avisou.
No primeiro dia, Helena mal viu o patrão. Apenas sombras pelos corredores, passos firmes no andar de cima, o som do carro saindo de manhã cedo. Patrícia a observava como falcão, pronta para apontar qualquer erro. A jardineira deixou as plantas morrendo, resmungou. Espero que você tenha mais competência. Helena descobriu que tinha mãos de ouro para plantas. Cada vaso que tocava parecia reviver. As flores se abriam mais coloridas, as folhas ficavam mais verdes. Era como se elas sentissem o carinho que ela nunca recebeu e estava disposta a dar. No terceiro dia, estava regando as rosas do jardim da frente quando sentiu olhos sobre si. Virou-se e viu Davi na janela do escritório, observando-a. Quando seus olhares se cruzaram, ele se afastou imediatamente, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Helena sentiu algo estranho no peito, um calor, uma aceleração que não entendia. Cuidado, menina, sussurrou Zuleide mais tarde. O senhor, Davi é um homem complicado. Já sofreu muito. Não se aproxime demais. O que aconteceu com ele? Helena perguntou curiosa. Zuleide hesitou. Não é minha história para contar. Só sei que ele não é o homem frio que parece ser. Tem dor guardada dentro daquele peito. À noite, Helena ouvia música clássica vindo do escritório de Davi. Chopin, Beethoven, melodias tristes que faziam eco pela casa silenciosa. Às vezes ela se pegava parada no corredor, só escutando, sentindo uma melancolia que não era sua misturar-se com aquelas notas. Uma semana depois aconteceu o primeiro encontro real. Helena estava na biblioteca limpando as estantes com cuidado especial. Amava livros, mesmo não tendo tido acesso a muitos. Passou os dedos pelos lombos encadernados lendo títulos em português, inglês, francês. Era como estar num templo do conhecimento. Você sabe ler? A voz de Davi a fez pular derrubando um livro. Ele estava na porta, observando-a com aquele olhar penetrante. Desculpe, eu só estava limpando, não estava bisbilhotando. Helena se abaixou para pegar o livro nervosa. Responde-me a pergunta, você sabe ler? Sim, senhor. Terminei o ensino médio. Davi se aproximou, pegou o livro das mãos dela. Era um exemplar de O Pequeno Príncipe. Este é um dos meus favoritos. Disse quase falando consigo mesmo. O meu também. Helena sussurrou. Depois se arrependeu. Não devia ter falado. Davi a olhou com surpresa. Você já leu? Na biblioteca da escola. Li várias vezes. E o que achou? Helena hesitou. Seria uma pegadinha, um teste, que às vezes as coisas mais importantes são invisíveis aos olhos e que adultos esquecem como é ver o mundo com o coração. Algo mudou no rosto de Davi. A dureza se suavizou por um instante. Interessante interpretação. Ele colocou o livro de volta na prateleira. Continuei com a limpeza. Mas quando estava saindo, parou na porta. Helena? Sim, senhor. Pode ler os livros se quiser. Só tome cuidado para não danificá-los. E saiu, deixando Helena com o coração disparado e um sorriso tímido nos lábios. Naquela noite, ela pegou O Pequeno Príncipe emprestado e leu à luz da lâmpada do quartinho. Cada página parecia falar com ela. Cada frase ecoava em seu coração órfão. Quando chegou na parte sobre domesticar, sobre criar laços, sobre tornar-se único para alguém, as lágrimas desceram. Era o que ela mais queria na vida. Ser importante para alguém, ser escolhida, ser amada. No dia seguinte, Davi estava diferente, ainda formal, ainda distante. Mas havia algo em seus olhos quando olhava para ela.
uma curiosidade, uma atenção que não estava lá antes. "Como vai com os livros?" perguntou quando a encontrou na cozinha ajudando Zuleide. "Muito bem, senhor. Obrigada pela permissão." "Alguma sugestão?" Helena corou. "Senhor, você recomendaria algum livro?" Patrícia, que passava pelo corredor, parou para ouvir, com cara de quem via um alienígena. "Eu gosto muito de O Cortiço do Aloísio Azevedo." Helena falou baixinho. "Por quê?" "Porque mostra que não importa onde a gente nasce. O que importa é quem a gente escolhe ser." Davi assentiu lentamente. "Vou relê-lo." Quando ele saiu, Patrícia se aproximou com cara de desconfiança. "Desde quando o Sr. Davi conversa com um funcionário sobre literatura?" Zuleide sorriu mexendo a panela. "Desde quando encontrou alguém que vale a pena ouvir?" Os dias seguintes trouxeram mais encontros casuais. Davi começou a aparecer no jardim quando Helena cuidava das plantas, sempre com alguma pergunta sobre os livros. Ela percebia que ele estava genuinamente interessado em suas opiniões, e isso a deixava ao mesmo tempo lisonjeada e nervosa. "Você tem sonhos, Helena?" perguntou numa tarde, enquanto ela podava as roseiras. A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém nunca tinha perguntado isso antes. Eu costumava sonhar em ter uma família, uma casa, pessoas que se importassem comigo. "E agora?" Helena parou de podar e o olhou. Havia algo diferente em seus olhos verdes naquele momento, uma doçura que ela nunca tinha visto. "Agora eu sonho em ser suficiente, em provar que posso ser mais do que as pessoas esperam." "Você já é," disse Davi baixinho, quase sussurrando. Os dois se olharam por um momento eterno. Helena sentiu o mundo parar, o ar ficar mais denso, uma corrente elétrica passar entre eles. Então Davi se afastou como se tivesse sido queimado. "Continue com o bom trabalho," disse friamente, voltando a ser o patrão distante. Mas Helena tinha visto, tinha sentido. Havia algo acontecendo entre eles, algo que nenhum dos dois entendia completamente, mas que crescia a cada olhar, a cada palavra trocada. Naquela noite ela se deitou pensando nos olhos verdes dele, na voz grave que a fazia tremer, na forma como ele a olhava quando pensava que ela não percebia. E no andar de cima, Davi estava acordado também, olhando pela janela do escritório para o quartinho dos fundos, onde uma pequena luz ainda brilhava. Dois corações feridos começavam a encontrar cura um no outro, sem nem perceber que o amor às vezes chega assim, devagar, disfarçado de acaso, transformando vidas quando menos se espera. As semanas passaram como um filme em câmera lenta. Helena encontrou seu ritmo na mansão. Acordava antes do sol nascer, preparava café com Zuleide, cuidava do jardim que florescia sob seus cuidados, limpava cada cômodo como se fosse seu próprio lar. Mas as noites eram suas inimigas. No silêncio do quartinho dos fundos, a solidão pesava como pedra no peito. Helena chorava baixinho, tapando a boca com o travesseiro para não fazer barulho. Chorava pela mãe que perdeu cedo demais, pelo pai que nunca conheceu, pela infância que lhe foi roubada. Chorava por se sentir sempre de fora, sempre sobrando, sempre implorando por um lugar no mundo. "Por que eu, Deus?" sussurrava na escuridão. "Por que sempre eu?" Mas de manhã enxugava os olhos, escondia as marcas das lágrimas e voltava a ser a Helena forte, a que não desistia, a que sorria mesmo quando o mundo insistia em machucá-la. Davi notou.
Ele tinha um dom estranho para ler pessoas, uma percepção aguçada que vinha de quem também carregava cicatrizes invisíveis. Começou a observar Helena com mais atenção. A forma como ela sorria durante o dia, mas tinha olhos inchados de manhã. Como cantarolava enquanto trabalhava, mas às vezes parava no meio da música, perdida em pensamentos sombrios. Uma manhã de quinta-feira, Helena estava varrendo o corredor principal quando começou a cantarolar baixinho uma música que Zuleide sempre cantava. Na cozinha, sua voz era doce, melodiosa, carregada de uma fé que contrastava com toda a dor que tinha vivido. Davi parou no topo da escada ouvindo. Havia algo naquela voz que tocava uma parte dele que pensava estar morta para sempre. Helena continuou cantando sem perceber que tinha plateia. As palavras atingiram Davi como punhal. Ele mesmo se sentia perdido há tanto tempo, abandonado por tudo e todos que um dia julgou amar. Quando Helena terminou a música, ele desceu as escadas sem fazer barulho. Helena! Ela se virou assustada, escondendo rapidamente os olhos vermelhos. Desculpe, senhor, não sabia que estava acordado. Não vou mais cantar durante o trabalho. Não. Sua voz saiu mais gentil que pretendia. Pode cantar. Tem uma voz bonita. Helena corou, baixando os olhos. Minha mãe dizia que eu puxei a ela. Era cantora na igreja. Era? Morreu quando eu tinha 15 anos. Câncer. Davi sentiu algo apertar em seu peito. Reconhecia aquela dor, aquele vazio de quem perde alguém importante cedo demais. Sinto muito. Foi há muito tempo. Helena tentou sorrir, mas não conseguiu esconder a tristeza. Ela sempre dizia que Deus tinha um plano para mim, que um dia eu ia entender por que passei por tudo isso. E você acredita nisso? Helena o olhou nos olhos pela primeira vez numa conversa. Tenho que acreditar, senão nada faz sentido. Davi assentiu, compreendendo mais do que ela imaginava. Ficaram em silêncio por alguns segundos, dois corações feridos se reconhecendo. Continue seu trabalho, disse ele. Mas sua voz tinha uma suavidade nova. Naquela noite, Davi não conseguiu dormir. Ficou na janela do escritório, olhando as estrelas, pensando na fé inabalável de Helena. Como ela conseguia acreditar em bondade depois de tanto sofrimento? Como mantinha aquela luz interior quando o mundo insistia em apagá-la? No dia seguinte aconteceu algo que mudou tudo. Helena estava no jardim plantando mudas novas de petúnias quando ouviu vozes alteradas vindo do escritório. A janela estava aberta e, mesmo sem querer, acabou escutando a conversa. Davi, você não pode continuar se isolando assim. Era uma voz feminina, irritada, autoritária. Minha vida não é assunto seu, Alana. Claro que é. Você é meu sócio. Nossos negócios dependem da sua imagem social. Quando foi a última vez que apareceu num evento? Que deu uma entrevista? As pessoas estão começando a especular. Que especulem? Helena sentiu o coração acelerar. Não devia estar ouvindo, mas não conseguia se afastar. Você não pode ficar preso no passado para sempre. O que aconteceu com Camila foi terrível, mas não mencione esse nome. A voz de Davi ficou perigosa, gelada. 3 anos, Davi. 3 anos que você vive como fantasma. Camila não ia querer isso para você. O som de algo quebrando fez Helena pular. Depois, silêncio pesado. Saia da minha casa, Alana. Agora. Davi, agora. Helena ouviu passos rápidos, uma porta batendo, um carro partindo em disparada. Depois, um silêncio que doía de tão profundo. Ela ficou parada ali, segurando a mudinha de petúnia, processando o que tinha ouvido. Camila. Quem era Camila?
Por que o nome dela deixava Davi assim? À tarde, quando levou o café para o escritório conforme Zuleide pediu, encontrou Davi de costas para a porta, olhando pela janela. Havia cacos de um vaso no chão, papéis espalhados. O ambiente estava tenso como antes de uma tempestade. Senhor Davi? Ela bateu na porta aberta. Trouxe seu café. Ele não se virou. Deixe na mesa. Helena colocou a xícara na mesa e estava saindo quando sua consciência falou mais alto. Senhor, o que foi? Sei que não é minha conta, mas às vezes falar ajuda. Minha mãe sempre dizia que dor guardada vira veneno. Davi se virou lentamente. Seus olhos verdes estavam vermelhos, cansados, carregados de uma tristeza que fez o coração de Helena doer. Você não sabe nada sobre minha vida, Helena. Não sei mesmo, mas sei sobre dor. Sei como ela queima por dentro quando a gente não deixa sair. Eles se olharam por um momento eterno. Helena viu no rosto dele uma vulnerabilidade que ele tentava esconder. Uma criança ferida dentro de um homem poderoso. Algumas dores não saem nunca, disse ele baixinho. Não saem, mas ficam mais leves quando a gente divide o peso. Davi deu 2 passos em direção a ela. Helena sentiu o ar ficar mais denso, o coração acelerar. Por que você se importa? Perguntou ele, parando bem perto. Helena sentiu o cheiro do perfume masculino. Viu as linhas de expressão ao redor dos olhos verdes, a forma como os lábios dele tremeram levemente ao fazer a pergunta. Por que eu reconheço? Sussurrou ela. Reconheço essa dor nos seus olhos. É igual à minha. Davi estendeu a mão, quase tocou o rosto dela, mas parou no meio do caminho. O que estava fazendo? Ela era funcionária, uma menina de 18 anos. Ele era um homem de 35 com uma vida destruída pelas costas. Afastou a mão, deu um passo para trás. Você deveria voltar ao trabalho. Helena assentiu, mas não se moveu imediatamente. Senhor Davi? Sim. Quem quer que tenha sido Camila? Ela não ia querer que o senhor vivesse assim. Ninguém que ama de verdade quer ver a pessoa amada sofrer. E saiu, deixando Davi sozinho com seus pensamentos e uma pergunta ecoando na mente. Como uma menina tão nova podia ter tanta sabedoria? Naquela noite, Helena chorou novamente. Mas dessa vez não eram apenas lágrimas de solidão. Eram lágrimas de compreensão, de compaixão, de algo que começava a nascer em seu peito e que ela não sabia nomear ainda. E no andar de cima, Davi olhava pela janela para o quartinho dos fundos, onde uma pequena luz brilhava na escuridão. E pela primeira vez em 3 anos, sentiu que talvez ainda existisse esperança no mundo. 2 corações feridos estavam aprendendo que às vezes a cura não vem sozinha. Vem disfarçada de encontro, de olhar que compreende, de palavra que acolhe. Vem quando 2 pessoas reconhecem uma na outra a mesma sede de amor verdadeiro. Depois daquela conversa no escritório, algo mudou entre Helena e Davi. Não era algo que se pudesse nomear ou tocar, mas estava lá, vibrando no ar sempre que se encontravam. Um olhar que durava 2 segundos a mais. Um bom dia, dito com voz mais suave. Uma proximidade perigosa que crescia a cada dia. Davi começou a encontrar desculpas para aparecer onde Helena estava. Se ela cuidava do jardim, ele precisava verificar as roseiras. Se ela limpava a biblioteca, ele lembrava de um livro importante que precisava pegar. Se ela ajudava Zuleide na cozinha, ele descia para um copo d'água. O senhor Davi está estranho, comentou Patrícia com Zuleide. Nunca o vi circular tanto pela casa. Zuleide apenas sorriu, mexendo o feijão. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Tinha visto isso antes há muito tempo, quando o senhor Davi era mais novo.
e o coração dele ainda não havia sido despedaçado. Helena também percebia as mudanças, a forma como ele a observava quando pensava que ela não via, como suas conversas se tornaram mais longas, mais pessoais, como ele perguntava sobre seus sonhos, seus medos, sua história, com uma atenção que ela nunca havia recebido de ninguém. "Você tem saudade da sua cidade?" perguntou numa tarde, enquanto ela regava os lírios. "Às vezes, mas não era realmente minha cidade. Eu nunca me senti pertencendo a lugar nenhum." "E aqui se sente pertencendo?" Helena parou de regar e o olhou. Havia algo na pergunta dele que ia além da curiosidade casual. "Pela primeira vez na vida, sim, me sinto em casa." Os olhos de Davi se suavizaram. "Fico feliz em saber disso." "E o senhor? Sempre viveu aqui?" "Nasci nesta casa. Meus pais construíram cada tijolo com amor." Sua voz carregou uma tristeza profunda. Hoje ela parece grande demais, vazia demais. "Casas são como corações", disse Helena sem pensar. "Só ficam cheias quando tem amor dentro." Davi a olhou com surpresa. Como ela conseguia, com tão poucas palavras, tocar exatamente no centro da sua dor? "Você é muito sábia para seus 18 anos. Dor ensina rápido." Eles ficaram em silêncio, compartilhando aquele momento de entendimento mútuo. Duas almas feridas que se reconheciam. Foi nessa época que Davi começou a deixar pequenos presentes para Helena. Nada óbvio, nada que pudesse ser interpretado incorretamente pelos outros funcionários. Um livro novo deixado na biblioteca com um bilhete. "Achei que você gostaria deste." Uma muda rara de orquídea aparecendo no jardim. Um chocolate fino na cozinha com seu nome. Helena guardava cada gesto como tesouro. Lia cada livro com dedicação. Cuidava da orquídea como se fosse filha. Saboreava o chocolate como se fosse a primeira doçura da vida. Zuleide observava tudo com o coração apertado de preocupação. Conhecia Davi desde menino. Sabia que ele era bom homem, mas também sabia dos abismos sociais que os separavam e conhecia o coração de Helena, puro demais, frágil demais, para um amor impossível. "Menina", disse numa manhã, enquanto preparavam o almoço, "cuidado com o que está crescendo no seu peito." Helena corou. "Do que a senhora está falando?" "Você sabe muito bem, e ele também sabe." "Não está acontecendo nada, dona Zuleide. Justamente por isso que é perigoso. O que não acontece machuca mais que o que acontece." Mas era tarde demais para avisos. O coração não obedece à razão. E o de Helena já tinha escolhido seu dono. A mudança mais significativa veio quando Davi começou a trabalhar na biblioteca à tarde, sempre no horário em que Helena limpava o ambiente. Fingia estar concentrado nos papéis, mas na verdade observava cada movimento dela. A delicadeza com que manuseava os livros, o cuidado em não fazer barulho, a forma graciosa como se movia entre as estantes. "Helena!" chamou numa dessas tardes. "Sim, senhor. Venha aqui." Ela se aproximou da mesa onde ele trabalhava, coração disparado. Davi apontou para uma cadeira ao lado da sua. "Sente-se." "Senhor, eu não posso. Se a Patrícia ver, Patrícia não manda em mim." "Sente." Helena obedeceu, tensa. Davi pegou um papel e colocou diante dela. "Preciso que leia isso e me dê a sua opinião." Era um projeto social, um programa de bolsas para jovens órfãos terminarem os estudos. Helena leu com atenção crescente, os olhos brilhando. "Isso é lindo, senhor Davi. Vai mudar a vida de muita gente. Foi pensando em você que criei.
Achei que poderia me ajudar a aperfeiçoá-lo. Helena o olhou emocionada. Pensando em mim, você me fez lembrar que existem pessoas de valor que só precisam de uma oportunidade. Seus olhares se encontraram e permaneceram conectados. O mundo parou. Helena sentiu como se estivesse se afogando nos olhos verdes dele. Davi inclinou-se levemente em sua direção, como se puxado por força invisível. Helena, eu... A porta da biblioteca se abriu violentamente. Davi! Precisamos conversar agora! Era Alana entrando como furacão, mas parou seca ao ver Helena sentada ao lado dele. Seus olhos se estreitaram perigosamente. Interrompi algo importante? O momento se desfez como bolha de sabão. Helena se levantou rapidamente, tomando distância. Eu estava indo mesmo. Com licença. Saiu quase correndo, mas pôde ouvir Alana começando. Que intimidade é essa com a empregada, Davi? Você perdeu o juízo completamente? Helena correu para o jardim e se escondeu. Atrás da cerca de jasmins, coração explodindo no peito. O que quase aconteceu ali? O que Davi ia dizer? E por que Alana olhou para ela com tanto ódio? Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir. Revivia cada segundo daquele momento na biblioteca. A proximidade de Davi, o cheiro do perfume dele, a forma como seus olhos a devoraram. Ela estava se apaixonando? Ou já tinha se apaixonado completamente? No dia seguinte, Davi não apareceu para as conversas habituais. Passou o dia inteiro trancado no escritório em reuniões com Alana. Helena ouviu apenas uma vez de relance e ele desviou o olhar imediatamente. Deixa eu te contar uma coisa, menina, disse Zuleide enquanto descascavam batatas. O senhor Davi não é homem de meias medidas. Quando ele quer algo, vai atrás. Se está se afastando, é porque está com medo. Medo de quê? De se apaixonar por você. As palavras de Zuleide ecoaram na cabeça de Helena o dia inteiro. Será que era possível um homem como Davi Vasconcelos se apaixonar por uma órfã sem nada? A resposta veio de forma inesperada. Na sexta-feira, Helena estava arrumando as flores do hall quando ouviu vozes exaltadas vindo do escritório. Você está completamente louco, Davi. Uma empregadinha, uma menina de 18 anos. Cuidado com as palavras, Alana. Eu não vou ficar quieta vendo você destruir sua reputação por causa de uma qualquer que apareceu do nada. O barulho de uma cadeira sendo empurrada com força fez Helena se encolher. Saia da minha casa, agora! Está bem, mas quando você voltar à realidade e perceber a burrada que está fazendo, não vem chorando para mim. Helena ouviu passos furiosos se aproximando. Tentou sair de perto, mas era tarde. Alana apareceu no hall e a viu ali, claramente tendo escutado tudo. Um sorriso venenoso se espalhou pelo rosto de Alana. Ah, mas olha só quem estava espionando. A Cinderela. Helena sentiu o sangue gelar. Eu não estava... Claro que estava. Ouviu tudo, não foi? Alana se aproximou perigosa. Então já sabe que está fazendo o Davi de idiota. Eu não sei do que a senhora está falando. Não? Então deixa eu explicar. Alana cruzou os braços, cruel. Homens como Davi não se apaixonam por meninas como você. Eles se divertem, eles passam tempo, mas na hora de casar, de assumir publicamente, eles escolhem mulheres do mesmo nível social. Cada palavra era uma punhalada no coração de Helena. Você acha que é especial? Acha que é diferente? Você é apenas a empregadinha bonitinha que está servindo para distrair ele da depressão. Quando enjoar, vai te mandar embora e nem vai lembrar seu nome. Helena sentiu as lágrimas queimarem os olhos, mas não as deixou cair. A senhora não me conhece. Não preciso conhecer. Conheço o tipo. Órfã pobre, desesperada por atenção masculina, patética. Alana.
A voz de Davi cortou o ar como lâmina. Ele tinha aparecido sem nenhum dos dois perceber. O que você pensa que está fazendo? Esclarecendo a situação para sua empregadinha. Davi olhou para Helena, viu as lágrimas contidas, a dor estampada no rosto pálido. Helena, vá para seu quarto. Mas, senhor, vá, por favor. Helena obedeceu correndo pelos corredores. Mas antes de fechar a porta do quartinho, ouviu Davi gritando com Alana de uma forma que fez toda a mansão tremer. Sozinha no quarto, Helena finalmente desabou. Chorou como não chorava há anos, porque no fundo sabia que Alana estava certa. O que tinha pensado? Que um conto de fadas era possível, que ela, uma órfã sem nada, poderia conquistar o coração de um milionário? Era apenas uma ilusão, uma fantasia perigosa que precisava acabar antes que a destruísse completamente. Na manhã seguinte, Helena tomou a decisão mais difícil da sua vida. Escreveu uma carta simples, deixou sobre a cama arrumada e saiu da mansão antes do sol nascer, levando apenas a sacola rasgada com que chegou. Mas o que ela não sabia era que Davi tinha passado a noite inteira acordado, decidindo que não se importava com diferenças sociais, com o que os outros iam falar, com nada além do que sentia por ela. E quando encontrou a carta sobre a cama vazia, seu mundo desabou pela segunda vez na vida. A carta que Helena deixou tinha apenas 3 linhas escritas com letra trêmula. Senhor Davi, obrigada por tudo. Percebi que não pertenço a este mundo. Seja feliz. Helena. Davi leu e releu aquelas palavras, sentindo cada letra como estilhaço no peito. Amassou o papel, jogou longe, depois correu para catá-lo de volta. Suas mãos tremiam. Pela primeira vez em 3 anos, desde a morte de Camila, ele havia sentido algo real, algo que fazia seu coração voltar a bater de verdade. E agora, ela tinha ido embora. Zuleide! Gritou descendo as escadas 2 degraus por vez. A cozinheira apareceu, já sabendo pelo rosto dele que a tragédia havia acontecido. Ela se foi, não foi? Você sabia? Vi ela chorando ontem à noite, depois que saiu do escritório. Tentei conversar, mas ela não quis me ouvir. Davi passou as mãos pelo cabelo desesperado. Preciso encontrá-la. Senhor Davi, com todo respeito, talvez seja melhor assim. Como assim melhor? Seus olhos verdes faiscaram. Você também acha que somos incompatíveis? Que ela não serve para mim? Não é isso. É que o mundo não vai aceitar. E ela sabe disso. A menina não aguentaria a pressão. O mundo que se dane. Davi bateu o punho na mesa. Desde quando eu vivo para agradar os outros? Patrícia escolheu esse momento para aparecer com cara de quem fingia não estar feliz com a situação. Senhor Davi, a senhora Alana está na sala. Diz que é urgente. Davi cerrou os punhos. Alana, essa cobra venenosa tinha destruído tudo com seu veneno. Entrou na sala como leão ferido. Alana estava sentada elegantemente no sofá, tomando café como se nada tivesse acontecido. Bom dia, Davi. Vejo que sua empregadinha resolveu ser sensata e... Cala a boca. A voz de Davi era perigosa, controlada. Fala logo o que quer e sai da minha casa. Alana sorriu, satisfeita por ter conseguido o que queria. Vim trazer boas notícias. O contrato com os japoneses foi aprovado, mas eles querem conhecer você pessoalmente, avaliar se é alguém confiável para a sociedade de longo prazo. E hoje precisamos ir à festa beneficente que eles vão dar. Black tie para a alta sociedade paulistana. Você precisa aparecer acompanhado, mostrar estabilidade, seriedade. Não vou. Vai sim. São 500 milhões de reais em jogo, Davi.
Você não pode jogar isso fora por causa de uma crise de meio da vida. Davi se aproximou dela, perigoso. 500 milhões não pagam felicidade. Felicidade? Alana riu, cruel. Você acha que aquela menina te faria feliz? Davi acorda. Ela tem 18 anos, é órfã, não tem educação, não conhece nosso mundo, nossas regras. Em 6 meses você estaria entediado, você não a conhece. Conheço o tipo, já vi dezenas como ela. Meninas pobres que se deslumbram com luxo e acham que conquistaram um príncipe encantado, até descobrirem que ser esposa de empresário não é conto de fadas. Cada palavra de Alana martelava na cabeça de Davi, não porque ele acreditasse, mas porque sabia que o mundo pensava exatamente assim, e Helena também sabia. Ela é diferente. Então por que fugiu na primeira dificuldade? Uma mulher de verdade ficaria e lutaria pelo que quer. Isso atingiu Davi em cheio. Por que Helena havia fugido? Por que não tinha conversado com ele? Não tinha dado chance de explicar em tudo? Escuta, Davi. Alana suavizou a voz, aproximando-se. Eu sei que você ainda está sofrendo pela Camila. Sei que está carente e precisando de carinho. Essa menina apareceu na hora certa, te fez sentir útil, protetor. Mas isso não é amor, é solidão. Você está errada. Estou. Então me responde uma coisa. Você consegue imaginar Helena na mesa de um jantar com embaixadores? Consegue imaginar ela conversando com esposas de CEOs sobre arte, política e economia? Consegue imaginar ela grávida do seu filho e tendo que lidar com a pressão da mídia, os comentários maldosos, as críticas constantes? Cada pergunta era uma bofetada, porque no fundo, muito no fundo, Davi tinha medo de que Alana estivesse certa. Você está plantando dúvidas. Estou sendo realista. Davi, você pode ter o que quiser neste mundo, qualquer mulher, qualquer vida. Por que se contentar com menos? Helena não é menos. Para você, talvez não. Mas para o mundo, ela sempre será a empregadinha que pescou o patrão. E isso vai destruir vocês dois. Davi ficou em silêncio, processando as palavras venenosas de Alana. Odiava admitir, mas havia verdade ali. O mundo era cruel com relacionamentos improváveis. E Helena já tinha sofrido demais na vida. O que você quer, Alana? Que você vá à festa comigo, como amigos, parceiros de negócios. Que mostre aos japoneses que é um homem sólido, confiável. Que feche esse contrato e siga em frente. E se eu disser não? Alana suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Então você vai perder 500 milhões, vai virar piada na sociedade paulistana e no final ainda vai perder a menina. Porque mais cedo ou mais tarde, ela ia perceber que não consegue viver no seu mundo. Davi sabia que estava sendo manipulado, mas as dúvidas já tinham sido plantadas. E a fuga de Helena só confirmava os piores medos dele. Está bem, disse finalmente, mas só como parceiros de negócios. Claro. Alana sorriu vitoriosa. Passo para te buscar às 8. Quando ela saiu, Davi ficou sozinho na sala, olhando pela janela para o jardim que Helena cuidava com tanto carinho. As flores pareciam menos coloridas sem ela. Tudo parecia menos vivo. Zuleide apareceu na porta, observando-o com tristeza. Vai mesmo à festa com aquela cobra? É negócio, Zuleide. E a Helena? Davi fechou os olhos. Helena fez sua escolha. Fugiu. Fugiu porque estava com medo, não porque não te ama. Se ela me amasse de verdade, teria ficado. Zuleide balançou a cabeça, triste por ver o patrão que criara cometendo o mesmo erro de sempre,
escondendo os sentimentos atrás de orgulho ferido. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Helena estava em um hotelzinho barato, decidindo o que iria fazer, para onde iria. Queria ir para qualquer lugar que fosse longe dali. Tinha chorado tanto que não sobrava mais lágrimas. Só um vazio imenso no peito e a certeza de ter feito a coisa certa. Porque às vezes, amar alguém significa abrir mão dele, protegê-lo de um mundo que não perdoaria, de críticas que destruiriam, de uma vida que seria guerra constante. Helena não sabia que estava cometendo o maior erro da sua vida. Não sabia que Davi estava disposto a enfrentar qualquer coisa por ela. E não sabia que naquele exato momento, a 15 quilômetros dali, o homem que amava estava tomando a decisão de ir à festa que selaria o destino dos dois. Porque quando o orgulho e o medo se encontram, o amor sempre perde. E às vezes, perder o amor verdadeiro é a única coisa na vida que não tem volta. A festa da alta sociedade paulistana era exatamente o que Davi odiava. Sorrisos falsos, conversas vazias e pessoas que mediam valor pela conta bancária. Ele chegou com a Lana ao braço, impecável no smoking preto, mas seu coração estava a 15 quilômetros dali, numa rodoviária fria, onde uma menina de 18 anos esperava um ônibus para longe dele. Sorria, Davi, sussurrou a Lana enquanto posavam para fotos. Os japoneses estão observando. Davi forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Durante toda a noite, enquanto apertava mãos e fazia conversas protocolares sobre negócios, sua mente estava em Helena. No jeito que ela sorria quando cuidava das plantas, na voz doce, cantando aquele louvor, na forma como olhou para ele naquela tarde na biblioteca, como se ele fosse a coisa mais importante do mundo. Senhor Vasconcelos, disse o empresário japonês através de tradutor. Admiramos homens de família, de valores sólidos. É casado? Alana respondeu antes que Davi pudesse abrir a boca. Davi é viúvo, mas está reconstruindo sua vida amorosa. O japonês assentiu, aprovando. Entendemos. Família é base de homem confiável. Davi sentiu náusea. Estava ali fingindo ser alguém que não era, negociando sua alma por dinheiro, enquanto a única pessoa que realmente importava estava fugindo dele. Meia-noite passou. Depois, 1h. Davi cumpriu todos os protocolos sociais. Fechou o contrato de 500 milhões e deveria estar celebrando. Mas quando finalmente voltou para a casa, encontrou apenas silêncio e vazio. Subiu direto para o quarto, arrancou o smoking como se fosse camisa de força. Precisava tomar uma ducha, tentar esquecer aquela noite horrível quando bateram na porta. Senhor. Davi! Era a voz de Zuleide. O que foi? Posso entrar? É importante. Davi abriu a porta, ainda de smoking desarrumado. Zuleide entrou carregando uma rosa branca e um envelope. A Helena me ligou e me pediu para dar isto ao senhor, mas só se o senhor perguntasse por ela. Zuleide estendeu a flor e a carta. Ela disse que estará na rodoviária para pegar um ônibus que sairá às 6h. Davi pegou a carta com mãos trêmulas. Ela escreveu isso para mim? Escreveu chorando, coitadinha. Disse que se o senhor não perguntasse por ela até hoje à noite, era sinal de que tinha feito a coisa certa. Com o coração disparado, Davi abriu a carta e reconheceu a letra delicada de Helena. Senhor, Davi, não sei se o senhor vai ler isto, mas preciso escrever. Quando cheguei aqui, eu só queria um emprego, um lugar para dormir, um prato de comida e, quem sabe, um pouco de paz. Nunca imaginei que encontraria algo que nem sabia que estava procurando. O Senhor me ensinou que eu posso ser mais do que as pessoas esperam.
Me fez acreditar que tenho valor. Me deu livros que abriram minha mente. Me ouviu quando ninguém nunca me ouviu. Me olhou como se eu fosse importante. Eu me apaixonei pelo Senhor. Sei que é loucura. Sei que somos de mundos diferentes. Sei que nunca poderia dar certo. Mas aconteceu. E por alguns dias me senti a pessoa mais importante do mundo. A senhora Alana está certa. Eu não pertenço ao seu mundo. Não sei falar bonito. Não conheço suas regras. Não tenho educação para estar ao lado de um homem como o senhor. E não quero ser o motivo de ele perder negócios ou virar motivo de fofoca. Mas quero que saiba uma coisa. Quando o senhor olhou para mim naquela tarde na biblioteca, eu vi nos seus olhos algo que nunca tinha visto antes. Vi carinho, vi interesse, vi talvez amor. E mesmo que tenha durado só alguns segundos, foi o momento mais bonito da minha vida. Obrigada por me fazer sentir especial. Obrigada por me tratar como gente. Obrigada por me ensinar que eu mereço ser amada. Agora vou embora porque amo o Senhor demais para deixar que minha presença prejudique sua vida. Seja feliz, Sr. Davi. O Senhor merece todo o amor do mundo. Para sempre grata, Helena, PS. Cuidei das plantas com muito carinho. Vou sentir falta, mas sei que o Senhor vai encontrar alguém melhor para cuidar delas. E de você. Davi leu a carta 3 vezes antes das palavras penetrarem completamente em sua mente. Cada linha era uma apunhalada. Cada palavra era um grito de amor verdadeiro que ele quase havia perdido por orgulho e medo. Helena o amava. Realmente amava. E estava indo embora não porque não se importava, mas justamente porque se importava demais. Davi olhou o relógio. 4h30 da manhã. Ainda havia tempo. Vestiu o primeiro jeans que encontrou. Pegou as chaves do carro e saiu em disparada pela madrugada silenciosa de São Paulo. Dirigiu como louco pelas ruas vazias, coração batendo tão forte que doía no peito. Rodoviária do Tietê. 5h15 da manhã. Davi estacionou de qualquer jeito e correu pelos corredores imensos, procurando uma agulha no palheiro. Passou pelos guichês, pelas lanchonetes fechadas, pelas salas de espera. E então a viu. Helena estava sentada num banco no final do corredor, abraçada à sacola rasgada, dormindo encostada na parede. Mesmo dormindo, suas pálpebras estavam inchadas de tanto chorar. Parecia uma criança perdida, frágil, quebrada. Davi se aproximou devagar, com medo de que fosse um sonho e ela desaparecesse. Ajoelhou-se na frente dela e tocou gentilmente seu rosto. Helena. Ela abriu os olhos lentamente, ainda sonolenta. Quando focalizou o rosto dele, pensou que estava sonhando. Senhor Davi, você ia mesmo embora sem me dar chance de responder sua carta? Helena se endireitou confusa. O senhor leu minha carta? Li. 3 vezes. Davi se sentou ao lado dela no banco frio. E agora preciso te contar algumas coisas. Helena baixou os olhos. Não precisa, senhor. Eu entendo. A senhora Alana tem razão. Somos muito diferentes. Alana não sabe nada sobre meu coração, nem sobre o seu. Davi pegou as mãos frias de Helena entre as suas. Helena, olha para mim. Ela obedeceu e ele se perdeu naqueles olhos castanhos ainda úmidos de lágrimas. Há 3 anos, eu achava que tinha perdido a capacidade de amar. Achava que meu coração tinha morrido junto com alguém que perdi. Vivi como fantasma, cumprindo protocolos, fazendo negócios, mas sem sentir nada. Helena o escutava em silêncio, coração apertado. Até você aparecer no meu jardim, cantando aquele louvor,
cuidando das minhas plantas como se fossem suas filhas. Até você me olhar com aqueles olhos que veem bondade, onde todo mundo vê frieza. Até você me fazer rir de novo, sonhar de novo, querer de novo. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Helena. Você me fez lembrar quem eu era antes da dor me endurecer. Me fez querer ser um homem melhor. Me fez acreditar que talvez eu ainda mereça ser feliz. Senhor Davi, me deixa terminar. Ele acariciou o rosto dela. Quando você sumiu ontem de manhã, eu morri um pouco. Fechei um contrato de 500 milhões ontem à noite, e a única coisa que conseguia pensar era que dinheiro nenhum no mundo vale um sorriso seu. Helena soluçou. Mas as pessoas vão falar, vão julgar. Que falem, que julguem. Helena, eu passei 35 anos tentando agradar todo mundo, seguindo regras que eu não criei, vivendo uma vida que não escolhi. E de que adiantou? Eu estava morto por dentro. Davi pegou o rosto dela entre as mãos. Você me trouxe de volta à vida. E agora quer que eu volte a morrer por causa do que os outros vão pensar? Eu não quero prejudicar sua vida. Minha vida já estava prejudicada. Você a salvou. Um anúncio ecoou pela rodoviária. Atenção! Passageiros do ônibus com destino a Uberaba, plataforma 12, era o ônibus de Helena. Os dois olharam na direção da plataforma, depois se olharam novamente. Helena Santos, disse Davi, levantando-se e estendendo a mão para ela. Quer ir embora nesse ônibus e passar o resto da vida se perguntando: e se eu quer voltar comigo e descobrirmos juntos se nosso amor é forte o bastante para enfrentar o mundo? Helena olhou para a mão estendida, depois para os olhos verdes que a encaravam com tanto amor que doía de bonito. E se não der certo? E se der? Helena respirou fundo, pegou a sacola rasgada e colocou a mão na dele. Então vamos descobrir. E saíram dali de mãos dadas, rumo a um futuro incerto, mas que enfrentariam juntos. Porque às vezes o amor verdadeiro exige coragem. Coragem para acreditar. Coragem para arriscar. Coragem para escolher o coração, quando a razão grita o contrário. E naquela manhã de domingo, duas almas feridas decidiram que valia a pena arriscar tudo pelo amor. O caminho de volta para a mansão foi silencioso, mas não desconfortável. Era um silêncio cheio de possibilidades, de coisas não ditas que pairavam no ar entre eles. Helena olhava pela janela, ainda processando tudo o que havia acontecido. Davi a havia procurado, havia corrido atrás dela. Isso significava alguma coisa. Helena, disse Davi quando pararam na frente da mansão. Sim, hoje não é dia de trabalho. Para nenhum de nós. Helena o olhou confusa. Como assim? Quero passar o dia contigo, sem patrão, sem empregada. Só Davi e Helena. O coração dela acelerou. E se os outros funcionários virem? Se a Patrícia? Deixa comigo. Davi desceu do carro e foi abrir a porta para ela. Um gesto que nunca havia feito antes. Hoje você é minha convidada. Entraram pela porta principal de mãos dadas. Patrícia estava na recepção e quase derrubou os papéis quando os viu. Senhor Davi, eu... Patrícia, Helena não vai trabalhar hoje. Nem eu. Qualquer coisa urgente resolve amanhã. Mas, senhor... Mas... O senhor Carvalho ligou sobre o contrato. Amanhã, Patrícia. Helena se sentia estranha sendo tratada como visita na casa onde havia trabalhado, mas havia algo emocionante naquela mudança. Zuleide apareceu na cozinha com um sorrisão de orelha a orelha. Graças. Ah, Deus, vocês se acertaram. Eu sabia que iam se entender. Obrigado por ter guardado a carta, Zuleide.
disse Davi, abraçando a cozinheira. Eu conheci seu coração quando você era menino, Sr. Davi. Sabia que ia vencer no final. Davi levou Helena para o jardim, mas dessa vez ela não estava ali para trabalhar. Sentaram-se no banco de pedra, sob a pérgola de jasmins, e pela primeira vez, Helena se permitiu apenas contemplar o lugar que havia cuidado com tanto carinho. Nunca tinha sentado aqui só para admirar, disse ela. Está diferente vendo de outro ângulo? Está mais bonito, menos trabalho, mais arte. Davi sorriu. É assim que eu te vejo também. Como assim? Antes eu via a funcionária eficiente que cuidava das plantas. Agora vejo a artista que transformou meu jardim num pedaço do paraíso. Helena corou. Você está exagerando. Estou. Olha em volta, Helena. Quando você chegou aqui, este jardim estava morrendo. As plantas estavam sem vida, sem cor. Agora Helena olhou ao redor e realmente viu a transformação. As roseiras estavam exuberantes. As petúnias formavam tapetes coloridos. Até mesmo a grama parecia mais verde. Eu só cuidei com carinho. Exato, carinho era o que estava faltando. Davi se virou para ela. Não só no jardim, em toda a casa, em mim. O momento estava se tornando intenso demais. Helena se levantou nervosa. Davi, eu não sei bem como lidar com isso, com essa mudança entre nós. Nem eu sei, mas quero descobrir. E se não der certo? E se descobrirmos que somos incompatíveis quando não há a barreira do trabalho entre nós? Davi se levantou também, aproximando-se. E se der certo? Eles se olharam por longos segundos. Helena sentiu como se estivesse na beira de um precipício, prestes a saltar para o desconhecido. Tenho medo, sussurrou ela. De quê? De me apaixonar mais ainda, de não conseguir voltar atrás. E quem disse que eu quero que você volte atrás? Antes que Helena pudesse responder, Davi a beijou. Foi um beijo decidido, que falava de vontade contida há meses, de sentimentos que não cabiam mais dentro do peito. Quando se separaram, Helena estava sem fôlego. Isso foi apenas o começo, disse Davi, encostando a testa na dela. O resto da manhã passou voando. Davi levou Helena para conhecer partes da mansão que ela nunca havia visto. O escritório particular, a sala de música, a biblioteca pessoal com livros que pertenciam à família há gerações. Minha mãe lia para mim aqui, contou ele, mostrando uma poltrona antiga ao lado da janela, todos os dias antes de eu dormir. Que tipo de histórias? Clássicos, Monteiro Lobato, Júlio Verne, Alexandre Dumas. Ela dizia que um homem sem imaginação era um homem pobre, independente da conta bancária. Helena passou os dedos pelas lombadas dos livros reverente. Sua mãe era sábia. Acho que ela gostaria de você. Por quê? Porque você tem a mesma luz nos olhos quando fala de livros. Na hora do almoço, Zuleide havia preparado uma mesa especial na varanda, com vista para o jardim. Ela servia os pratos com um sorriso que não saía do rosto. Dona Zuleide está mais feliz que nós, observou Helena. Ela sempre quis ver esta casa cheia de vida de novo, como era antes. Davi ficou sério por um momento. Antes era organizada, eficiente, mas não tinha alma. Por causa da sua esposa, a pergunta saiu antes que Helena pudesse se conter. Davi parou de comer e ela se arrependeu imediatamente. Desculpa, eu não devia ter perguntado. Não, está tudo bem. Davi respirou fundo. Você tem direito de saber. Helena esperou, o coração apertado. Camila era perfeita no papel. Bonita, inteligente, da sociedade. Nosso casamento era mais uma sociedade do que um romance. Vocês não se amavam? Achávamos que sim, mas era mais hábito, conveniência. Ela morreu voltando de uma viagem de negócios. E quando aconteceu,
Eu senti mais culpa do que saudade. Culpa, porque percebi que não a conhecia de verdade. 6 anos casados e éramos 2 estranhos dividindo uma casa. Helena sentiu uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza pela solidão que Davi havia vivido. Alívio por saber que Camila não era uma competição impossível. É por isso que você ficou fechado todos esses anos? Sim, mas também porque achei que não sabia amar de verdade. Que talvez fosse incapaz disso. E agora? Davi olhou nos olhos dela. Agora sei que estava apenas esperando a pessoa certa. O coração de Helena bateu mais forte. Davi, Helena, eu sei que é cedo demais para falar certas coisas. Sei que você é nova, que talvez não saiba bem o que quer da vida. Mas o que você quer me dizer? Que pela primeira vez em anos eu acordo ansioso para ver alguém. Que quando você desapareceu ontem, senti como se uma parte de mim tivesse ido embora junto. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Eu senti a mesma coisa. Então vamos tentar? Sem pressa, sem pressão, só vamos ver onde isso nos leva? Helena olhou para o homem à sua frente. Davi Vasconcelos, que poderia ter qualquer mulher do mundo, estava ali pedindo uma chance com ela. Uma órfã de 18 anos que chegara sem nada. Sim, disse ela, sorrindo através das lágrimas. Vamos tentar. E selaram o acordo com um beijo que sabia a promessa de dias melhores. Mas nem imaginavam que Alana, do outro lado da cidade, já estava planejando como destruir aquela felicidade nascente. Passaram a tarde conversando sobre tudo. Sonhos, medos, planos para o futuro. Helena contou sobre o desejo de estudar, de ajudar outras crianças órfãs. Davi falou sobre a pressão de manter o império do pai, sobre como se sentia sozinho no topo. Nunca conversei assim com ninguém, disse Davi quando o sol começou a se pôr. Nem eu. É estranho como você me faz sentir. À vontade. Mesmo eu sendo seu ex-patrão? Helena riu, principalmente por isso. Você podia ter me tratado como objeto, mas sempre me viu como pessoa. O dia havia sido perfeito, mas Helena sabia que a realidade logo bateria à porta. Quando voltaram para dentro da casa, a primeira coisa que viram foi Patrícia com cara de velório. Senhor Davi, a senhora Alana ligou várias vezes. Disse que é urgente. Não quero falar com ela. Mas, senhor, ela disse que se não atender, vai aparecer aqui. Como se tivesse sido invocada, a campainha tocou. Patrícia foi até o interfone e voltou pálida. É ela. Está no portão. Davi suspirou irritado. Deixa entrar. Melhor resolver isso de uma vez. Helena sentiu o estômago embrulhar. Davi, talvez seja melhor eu ir para o quartinho. Não. Você fica aqui, ao meu lado. Mas... Helena... Davi segurou o rosto dela entre as mãos. Se vamos estar juntos, vamos enfrentar tudo juntos, inclusive a Alana. 5 minutos depois, Alana entrava na sala como furacão. Parou seca ao ver Helena sentada ao lado de Davi no sofá, os dois visivelmente próximos. Não acredito que você ainda está com essa... Cuidado com as próximas palavras, disse Davi, levantando-se. Davi, você perdeu completamente o juízo. Passou o dia inteiro trancado aqui com uma empregada, enquanto seus negócios desabam. Meus negócios estão ótimos, obrigado. Estão? Os japoneses cancelaram o contrato depois daquelas fotos. De vocês juntos, eles disseram que não fazem negócios com empresários envolvidos em escândalos morais. Um homem de 35 anos se envolvendo com uma funcionária de 18, para eles, isso é abuso de poder, assédio no trabalho. Helena sentiu o sangue gelar. Que fotos? Alana tirou o celular e mostrou as imagens. Davi e Helena saindo juntos da rodoviária de madrugada, de mãos dadas na rua, entrando juntos na mansão, eles conversando próximos no jardim. Parabéns, Davi. Você virou piada na sociedade paulistana.
Davi olhou as fotos sem demonstrar emoção. E daí? E daí? Alana explodiu. Você perdeu 500 milhões por causa dessa menina. Perdeu não. Escolheu não fechar. Escolheu? Davi, você está doente. Precisa de ajuda psiquiátrica. O que eu preciso é que você saia da minha casa. Não vou sair até você entrar na razão. Alana se virou para Helena como cobra pronta para atacar. E você, sua aproveitadora, ainda tem a cara de pau de ficar aí sentadinha, como se você fosse dona da casa. Helena se levantou, mas antes que pudesse responder, Davi se colocou entre elas. Chega, Alana. Você passou dos limites. Eu passei dos limites? Davi, acorda. Ela tem 18 anos. É uma órfã sem nada. Você acha que ela te ama? Ela ama, é seu dinheiro. Você não conhece Helena. Conheço o tipo. Já vi dezenas como ela. Menininhas pobres que se fazem de santinhas até pescarem um trouxa rico. Para! Davi gritou, os olhos faiscando. Não vou tolerar mais um segundo disso. Davi, por favor. Helena tentou se aproximar, mas Alana a cortou. Não fala comigo, sua interesseira. Você destruiu tudo. 3 anos eu cuidei dele. 3 anos ajudei a reconstruir esta empresa, depois que ele quase enlouqueceu de tristeza. E agora vem você e... 3 anos você me sugou. Davi explodiu. 3 anos me manipulando, me controlando, me usando como fantoche nos seus jogos de poder. Alana ficou boquiaberta. Como você ousa? Como eu ouso? Alana, você está demitida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alana olhou para Davi como se ele tivesse lhe dado um tapa. Você não pode. Posso sim. Você é minha sócia minoritária, não majoritária, e como CEO, estou te demitindo de todos os cargos administrativos. Você pode manter suas ações, mas não vai mais botar o pé nesta empresa. Davi, você está cometendo o maior erro da sua vida. Não. O maior erro da minha vida foi te dar poder sobre minhas decisões. Davi se aproximou dela. Intimidador. Helena me fez perceber uma coisa, Alana. Você nunca se importou comigo. Você se importava com o que eu podia te dar. Isso não é verdade. Não? Então me diz. Você se lembra da última vez que perguntou como eu estava? Não os negócios, não a empresa. Eu? Alana abriu e fechou a boca sem resposta. Exato, porque para você, eu sempre fui apenas um meio para um fim. E ela? Alana apontou para Helena. Você acha que ela se importa com você? Davi, ela tem 18 anos. Quando enjoar de brincadeira de casinha, vai te deixar e ficar com metade de tudo. Talvez, mas pelo menos vai ser escolha minha, não manipulação sua. Alana olhou de Davi para Helena, vendo que havia perdido completamente o controle da situação. Vocês vão se arrepender. Os dois. Isso não vai dar certo e quando der errado, não venham chorando para mim. Não vamos, disse Helena pela primeira vez, levantando-se ao lado de Davi. Porque pessoas que se amam de verdade não desistem na primeira dificuldade. Alana deu uma risada cruel. Amor? Minha querida, você nem sabe o que é amor ainda. É uma criança brincando de adulto. E você é uma mulher adulta brincando de criança, retrucou Helena com calma. Fazendo birra porque não pode mais controlar os brinquedos dos outros. Davi olhou para Helena admirado. Ela havia enfrentado Alana sem se rebaixar, sem gritar, mas com uma firmeza que deixou claro que não era mais a menina assustada de semanas atrás. Saia, Alana, disse Davi. E não volta mais, nem aqui, nem na empresa, nem na minha vida.
Alana pegou a bolsa furiosa. Você vai se arrepender, Davi Vasconcelos, e quando isso acontecer, vai lembrar de mim. Talvez, mas vai ser para agradecer por você ter saído da minha vida. Quando Alana saiu batendo a porta, Helena desabou no sofá tremendo. Ela estava certa numa coisa, disse Helena baixinho. Em quê? Eu sou muito nova, muito inexperiente. Você perdeu 500 milhões por minha causa. Davi se sentou ao lado dela e a puxou para perto. Helena, olha para mim. Ela obedeceu, os olhos cheios de lágrimas. Eu não perdi 500 milhões. Eu escolhi não ganhar 500 milhões. Diferença enorme, mas foi por minha causa, foi por nossa causa, porque descobri que nenhuma quantia de dinheiro vale mais que estar com quem eu amo. Helena arregalou os olhos. Você disse que me ama? Davi sorriu, enxugando uma lágrima do rosto dela. Disse, e vou repetir quantas vezes precisar até você acreditar. Davi, eu te amo, Helena Santos. Te amo com uma intensidade que me assusta e me fascina ao mesmo tempo. Helena se jogou nos braços dele chorando. Eu também te amo. Tanto que dói. E ali no sofá da sala, onde minutos antes Alana havia tentado destruí-los, Davi e Helena se beijaram com a paixão de quem havia acabado de vencer a primeira batalha de muitas que ainda viriam. Porque amor verdadeiro não é para os fracos, é para os que estão dispostos a lutar, a enfrentar, a escolher um ao outro todos os dias. E eles haviam feito essa escolha. Nas semanas que se seguiram à saída de Alana, a mansão respirou diferente. Helena se adaptava à sua nova posição. Não mais funcionária, não exatamente patroa, mas a namorada de Davi Vasconcelos. Os funcionários precisaram de tempo para se acostumar, mas logo encontraram um novo ritmo. Helena continuou cuidando do jardim por amor, não por obrigação, e gradualmente conquistou o respeito de todos. Viver com Davi trouxe pequenos desafios. Ele era obsessivamente organizado, ela naturalmente bagunceira. Ele gostava de silêncio nas refeições, ela precisava conversar. Mas foram se ajustando, negociando, aprendendo a dividir o espaço e a vida. Relacionamento é sobre adaptação, observou Zuleide, vendo os dois encontrarem seu próprio ritmo. Ninguém nasce sabendo viver com outra pessoa. O maior teste veio quando Helena trouxe à tona um assunto que vinha evitando. Davi, precisamos conversar sobre faculdade. Eles estavam no jardim numa tarde de sábado, Helena cuidando das plantas enquanto Davi lia ao lado dela. O que tem a faculdade? Eu quero fazer. Mas não, quero que você pague. Davi largou o livro. Helena, já conversamos sobre isso. Não, você falou e eu escutei. Agora me escuta. Helena se sentou ao lado dele, suja de terra. Eu amo você. Amo de verdade. Mas preciso manter minha independência. Como você vai pagar uma faculdade? Vou trabalhar de dia e estudar à noite. Tem várias universidades que oferecem bolsas para pessoas de baixa renda. Helena, você não precisa mais trabalhar. Preciso sim. Para mim mesma. Helena pegou as mãos dele. Davi, eu não quero virar uma mulher sustentada. Quero ser sua parceira de verdade. Alguém que traz algo para a relação, além de ser bonitinha e carinhosa. Você já traz muito mais que isso. Trago. O quê? Davi pensou por um momento. Você me faz rir. Me faz ver beleza em coisas simples. Me fez lembrar que dinheiro não é tudo. Isso não paga contas. No nosso caso, paga sim. Helena balançou a cabeça. Davi entende o que estou falando? Se eu não trabalhar, não estudar,
Não ter minha própria vida, daqui a uns anos vou ser só a namoradinha que fica em casa esperando você voltar. E você vai enjoar de mim. A brutalidade da observação atingiu Davi em cheio. Você acha que eu sou tão superficial assim? Não acho, mas sou realista. Homens precisam de mulheres que os desafiem, que cresçam junto com eles. Eu não quero parar de crescer. Davi ficou em silêncio por longos minutos, processando as palavras dela. Está bem, disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Se você não conseguir bolsa, ou se precisar de ajuda, você aceita. Sem orgulho, sem teimosia. Só se for empréstimo com juros e tudo. Davi riu. Você é impossível. E você está apaixonado por uma impossível. Estou mesmo. 2 semanas depois, Helena estava na fila da Universidade Estadual, inscrevendo-se para o vestibular de letras. Havia estudado todas, as noites com livros que Davi discretamente deixava espalhados pela casa, e sentia-se preparada. Nervosa? Perguntou ele quando ela voltou para casa. Apavorada e empolgada. Combinação boa. Naquela noite, eles no jardim se abraçaram e Helena suspirou contente. Em que está pensando? Perguntou Davi, acariciando os cabelos dela. Em como a vida mudou. Há 2 meses eu estava sem casa, sem perspectiva. Agora estou aqui, me preparando para a faculdade, planejando o futuro. E se... arrependendo? Jamais. Helena se virou para olhá-lo. E você? Melhor impossível. Mais 3 semanas depois, Helena começou a passar mal. Primeiro foram enjoos matinais que ela atribuiu ao nervosismo dos estudos para o vestibular. Deve ser ansiedade, disse Zuleide, quando Helena apareceu na cozinha com cara de quem não havia dormido bem. Tem razão, o vestibular é semana que vem. Mas os enjoos pioraram. Helena mal conseguia tomar café da manhã sem sentir náusea e começou a ficar tonta. Durante o dia, Helena, você está pálida, observou Davi numa manhã quando ela quase desmaiou saindo do banho. Deve ser só cansaço. Tenho estudado muito. Acho melhor você ir ao médico. Não precisa, vai passar. Mas não passou. Na quinta-feira, Helena desmaiou no jardim enquanto regava as plantas. Zuleide a encontrou inconsciente e gritou por Davi. Pronto, agora você vai ao médico. Sem discussão, disse ele carregando-a para o carro. Durante todo o trajeto para o hospital, Davi segurou a mão de Helena, tentando esconder o pânico que sentia. Imagens de Camila no hospital antes de morrer invadiam sua mente. E ele lutava para não entrar em desespero. Vai dar tudo certo, sussurrava, mais para si mesmo que para ela. Helena, ainda tonta, apertava a mão dele de volta, sem imaginar que em poucas horas suas vidas mudariam completamente. O hospital particular que Davi escolheu era o melhor da cidade, mas para Helena parecia mais um hotel de luxo que uma instituição médica. Mármore no chão, quadros nas paredes, recepcionistas que tratavam Davi como um paciente VIP. Senhor Vasconcelos, o Dr. Henrique já está a caminho, disse a enfermeira conduzindo-os para uma sala VIP. Helena se sentia estranha sendo tratada como princesa quando há poucos meses nem tinha plano de saúde. Mas Davi estava tão nervoso que ela não teve coragem de reclamar. Vai dar tudo certo, ela disse, segurando a mão dele enquanto esperavam. Claro que vai, respondeu Davi. Mas Helena viu o medo nos olhos dele. O mesmo medo que devia ter sentido quando Camila estava internada. Dr. Henrique chegou 15 minutos depois. Um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, jaleco impecável. Cumprimentou Davi como velho amigo antes de se voltar para Helena.
E você deve ser a famosa Helena que o Davi não para de falar. Helena corou. Famosa é exagero. Para ele, você é. O médico sorriu pegando a prancheta. Vamos ver o que está acontecendo. Me conta os sintomas. Helena relatou os enjoos, as tonturas, o cansaço excessivo. Dr. Henrique fazia anotações, ocasionalmente fazendo perguntas específicas sobre datas, intensidade e frequência. Quando foi sua última menstruação? Helena parou para pensar. Com toda a correria da mudança de vida, das adaptações, dos estudos para o vestibular, faz mais de um mês, disse finalmente. Talvez 6 semanas. Davi e o médico trocaram um olhar. Vamos fazer alguns exames, disse Dr. Henrique. Hemograma completo, glicemia e... hesitou. Um beta-HCG. O que é isso? Perguntou Helena. Teste de gravidez, respondeu Davi baixinho. O mundo de Helena parou. Gravidez. Ela nem tinha pensado nessa possibilidade. Era nova demais. Estava começando a faculdade. Mal havia se acostumado a viver com Davi. Mas nós tomamos cuidado, gaguejou. Nenhum método é 100% eficaz, disse o médico gentilmente. Vamos confirmar primeiro. Depois conversamos sobre tudo. As 2 horas seguintes passaram como filme em câmera lenta. Helena fez os exames enquanto Davi andava de um lado para o outro na sala de espera, alternando entre pânico e esperança. Quando o Dr. Henrique voltou com os resultados, seu rosto era uma máscara profissional. Bem, tenho uma notícia que vai mudar a vida de vocês. Helena segurou a mão de Davi com força. Helena, você está grávida. Aproximadamente 6 semanas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Davi ficou branco como papel. Tem certeza? Sussurrou Helena. Absoluta. Os níveis de beta-HCG estão elevados, compatíveis com o tempo de gestação. Helena olhou para Davi, procurando alguma reação. Ele estava imóvel, olhando para o nada. Doutor, disse ela, a voz tremendo, isso é normal? Digo, os sintomas, os desmaios. Dr. Henrique suspirou, e Helena soube que vinha algo ruim. Helena, preciso ser honesto com vocês. Baseado no seu histórico médico, esta pode ser uma gravidez de alto risco. Como assim? Davi finalmente falou a voz rouca. Helena tem anemia crônica, provavelmente resultado da má nutrição durante a infância e adolescência. Combinado com o estresse dos últimos meses, seu corpo está debilitado para sustentar uma gestação. Helena sentiu as lágrimas nos olhos. O que isso significa? Significa que você vai precisar de acompanhamento médico rigoroso, repouso, suplementação vitamínica, consultas semanais, e mesmo assim, o médico hesitou. Mesmo assim o quê? Pressionou Davi. Mesmo assim, há risco de complicações para a mãe e para o bebê. Helena desabou em lágrimas. Davi se levantou abruptamente e saiu da sala, deixando-a sozinha com o médico. Ele vai voltar, disse Dr. Henrique gentilmente. É muito difícil para ele. Perdeu a esposa há 3 anos em complicações médicas pós-acidente. Eu sei, soluçou Helena. E agora eu posso morrer também. Helena, olha para mim. O médico segurou suas mãos. Gravidez de risco não é sentença de morte. Com cuidados adequados, acompanhamento médico, você pode ter uma gestação saudável. E se não der certo, vamos fazer dar certo.
Davi voltou 15 minutos. Depois, os olhos vermelhos. Sentou-se ao lado de Helena e pegou sua mão. Desculpa, disse baixinho. Eu só preciso processar. Eu entendo. Doutor, disse Davi controlando a voz. Quais são exatamente os riscos? Anemia severa pode causar fadiga extrema, desmaios, problemas cardíacos. Durante a gravidez pode levar a parto prematuro, baixo peso do bebê, hemorragia pós-parto. E para Helena? Risco de eclâmpsia, pré-eclâmpsia, problemas renais. Davi fechou os olhos. Helena olhou de Davi para o médico. Existe alguma chance de não continuar com a gravidez? Davi abriu os olhos, surpreso. Você pode interromper se quiser, disse Dr. Henrique. Ainda está no primeiro trimestre? Helena viu o alívio passageiro no rosto de Davi e sentiu o coração se partir. E se eu quiser continuar? Então vamos fazer de tudo para que dê certo. Helena respirou fundo. Posso ter um tempo para decidir? Claro, mas não muito tempo. Quanto mais você esperar, mais complicado fica qualquer decisão. No caminho de volta para casa, eles não trocaram uma palavra. Davi dirigia tenso, perdido em pensamentos. Helena olhava pela janela, uma mão inconscientemente sobre a barriga ainda lisa. Davi, disse ela quando chegaram à mansão. Sim? Você quer que eu interrompa? Não era pergunta, era constatação. Davi parou o carro e ficou em silêncio por longos segundos. Eu tenho medo, disse finalmente. Muito medo. De quê? De te perder, de passar por isso de novo. Helena se virou para ele. E se eu não quiser tirar? Davi a olhou nos olhos. Então vamos enfrentar juntos. Mesmo com medo? Principalmente com medo. Helena sorriu através das lágrimas. Então você precisa saber de uma coisa. O quê? Eu já decidi. Vou ter esse bebê. Davi fechou os olhos, uma lágrima descendo. Você tem certeza? Tenho. Porque toda a minha vida eu fui deixada para trás, abandonada. Não vou abandonar meu próprio filho. E se eu morrer? Helena segurou o rosto dele. Aí você vai criar nosso filho com todo o amor que tem dentro do peito e vai contar para ele como a mãe dele lutou para trazê-lo ao mundo. Davi a beijou desesperado, como se quisesse gravá-la na memória. Eu te amo, sussurrou contra seus lábios. Eu também te amo. E vamos ficar bem. Os três. Mas nenhum dos dois sabia que os próximos meses seriam os mais difíceis de suas vidas. E que antes do bebê nascer, eles seriam testados de formas que nem imaginavam. Porque às vezes amar significa escolher entre o que queremos e o que é certo. E às vezes só o tempo pode dizer se fizemos a escolha certa. Os primeiros 3 meses foram os mais difíceis. Helena passava mais tempo no hospital que em casa, entre consultas, exames e internações para controlar a anemia. Davi cancelou viagens, adiou reuniões importantes, praticamente mudou o escritório para o quarto do hospital. Você não precisa ficar aqui 24 horas, disse Helena numa tarde, vendo-o trabalhar no laptop ao lado da cama hospitalar. Preciso sim. E se você precisar de alguma coisa, as enfermeiras estão aqui. Eu estou melhor. Helena sorriu, tocando o rosto dele. Davi, você está com olheiras enormes. Quando foi a última vez que dormiu direito? Durmo aqui com você, numa poltrona de hospital. Isso não é dormir. Mas Davi não saía do lado dela. Tinha contratado os melhores médicos do país. Acabou transformando um dos quartos da mansão em mini UTI. Comprado todos os equipamentos que Helena pudesse precisar. Dinheiro deixou de ser objeto quando se tratava de mantê-la viva. Sr. Vasconcelos,
disse o doutor. Mas Henrique, numa consulta do 4º mês, Helena está respondendo bem ao tratamento. Os níveis de ferro melhoraram significativamente. Significa que está fora de perigo? Significa que estamos no caminho certo, mas ainda é uma gravidez que exige cuidados. Helena segurou a mão de Davi. Ouviu isso? Estamos no caminho certo. Foi nessa época que souberam que era um menino. Helena chorou de alegria ao ver o ultrassom, mas Davi ficou ainda mais nervoso. E se eu não souber ser pai? Disse ele naquela noite, olhando as imagens do bebê. Ninguém nasce sabendo, a gente aprende fazendo. E se eu estragar tudo? Helena se virou na cama para olhá-lo. Davi, você cuidou de mim quando eu era uma estranha. Imagina o que não vai fazer pelo seu próprio filho. Mas e se... Para de pensar no e se. Nosso filho vai ter o melhor pai do mundo. Davi havia transformado o antigo escritório dele num quarto de bebê. Berço de mogno, móveis importados, uma poltrona de amamentação que custou mais que um carro popular. Você exagerou, disse Helena, explorando o quarto. Nosso filho merece o melhor. Nosso filho merece amor. O resto é supérfluo. Mas Helena estava secretamente emocionada. Nunca teve quarto próprio quando criança, e ver aquele espaço preparado com tanto carinho para seu bebê a fazia sentir que finalmente estava construindo a família que sempre sonhou. Os meses seguintes trouxeram uma rotina nova. Helena fazia fisioterapia de manhã, descansava à tarde, estudava à noite para não perder completamente o ritmo acadêmico. Davi trabalhava de casa sempre que possível, instalou câmeras no quarto para monitorá-la quando precisava sair. Você está virando paranoico, reclamou Helena quando descobriu a 4ª câmera. Estou sendo cuidadoso, estou grávida, não numa UTI. Para mim é a mesma coisa, mas Helena entendia. Via o medo nos olhos dele toda vez que ela tossia, toda vez que se levantava rápido demais e ficava tonta. A ideia de perder Helena e o bebê o aterrorizava. No 7º mês, aconteceu o susto que quase os destruiu. Helena estava no jardim, como fazia todas as tardes, quando sentiu uma dor aguda na barriga. Agachou-se, tentando respirar, mas a dor piorou. Quando olhou para baixo, viu sangue. Davi! Gritou desesperada. Ele apareceu correndo da casa, viu Helena no chão e entrou em pânico total. Carregou-a para o carro, dirigiu como louco para o hospital, ligando para a doutora Henrique no caminho. Não vai acontecer nada, repetia, mais para si mesmo que para ela. Não vou deixar acontecer nada. Helena estava consciente, mas apavorada. Davi, e se perdermos o bebê? Não vamos perder. Mas e se... Não vamos perder. No hospital foi uma correria de médicos, enfermeiros e aparelhos. Helena foi direto para a sala de emergência obstétrica. Davi ficou do lado de fora, andando de um lado para o outro como animal enjaulado. 2 horas depois, Dr. Henrique saiu da sala. Como eles estão? Davi se adiantou. Estáveis. Foi um descolamento pequeno da placenta, mas conseguimos controlar. E o bebê? Bem, batimentos cardíacos normais. Davi quase desabou de alívio. Posso vê-la? Pode. Mas ela vai ter que ficar internada até o parto. Quanto tempo? 2 meses. Os últimos 2 meses foram os mais longos da vida de Davi. Ele praticamente morou no hospital, trabalhando do quarto de Helena, dormindo na poltrona ao lado da cama dela. Helena tentava animá-lo, mas ela mesma estava assustada. Davi, disse ela numa noite, segurando a mão dele. Se algo acontecer comigo, não vai acontecer nada. Mas se acontecer, promete uma coisa. Helena,
Promete que vai amar nosso filho, que vai contar para ele sobre mim, que vai fazer ele entender que tudo valeu a pena. Davi beijou a mão dela, lágrimas descendo. Não vou precisar contar, porque você vai estar lá para contar pessoalmente. Promete? Prometo. Na madrugada de uma terça-feira do 9º mês, Helena acordou com contrações. Dessa vez, não era alarme falso. O bebê estava pronto para nascer. Chegou a hora, disse ela, acordando Davi. Ele saltou da poltrona, chamou os médicos, segurou a mão dela enquanto a levavam para o centro cirúrgico. Vai dar tudo certo, disse Helena, vendo o pânico nos olhos dele. Vai sim, tem que dar. Eu te amo. Eu também te amo, vocês dois. E as portas do centro cirúrgico se fecharam, deixando Davi sozinho com suas orações e seu medo. 4 horas depois, um choro de bebê ecoou pelos corredores, e Davi soube que sua vida havia mudado para sempre. Senhor Vasconcelos! A enfermeira apareceu na porta do centro cirúrgico com um sorriso que fez o coração de Davi parar de medo antes de explodir de alegria. Parabéns! Você tem um filho lindo e saudável. Davi mal conseguia respirar. Guia e a Helena... Está bem. Cansada, mas bem. Quer conhecer seu bebê? 5 minutos depois, Davi segurava nos braços um pequeno ser humano perfeito. 5 dedos em cada mão, 10 dedinhos nos pés, olhinhos escuros como os da mãe, uma carinha que era a mistura perfeita dos dois. Oi, filho, sussurrou, as lágrimas descendo sem controle. Você não imagina quanto eu te esperei. Quando levaram o bebê para Helena, ela estava pálida, mas radiante. Como ele é? Perfeito, igual à mãe. Peso? 3,2 kg. Dr. Henrique disse que para um bebê de uma gravidez de risco é excelente. Helena pegou o filho nos braços e se apaixonou instantaneamente. Oi, meu amor, mamãe lutou muito para te trazer até aqui. Como vamos chamar? Perguntou Davi sentando-se na beirada da cama. Helena olhou para o Davi e depois para o filho. Gabriel, anjo de Deus, porque só um anjo conseguiria nascer perfeito depois de tudo que passamos. Gabriel Vasconcelos, testou Davi. Perfeito. 3 meses depois, Helena estava totalmente recuperada. Gabriel era um bebê tranquilo que dormia bem à noite e sorria durante o dia. A mansão havia se transformado num lar de verdade, com sons de bebê, cheiros de talco, brinquedos espalhados pela sala. Ele tem seus olhos, disse Zuleide, fazendo Gabriel gargalhar no colo. E a teimosia do pai, riu Helena, vendo Davi ensinar o filho de 3 meses a conversar. Não é teimosia, é determinação, defendeu-se Davi. Foi numa tarde de sábado, enquanto Helena amamentava Gabriel no jardim entre as rosas que ela tanto amava, que Davi tomou a decisão que vinha planejando há semanas. Helena, disse ele, ajoelhando-se ao lado da cadeira de balanço. O que foi? Você lembra quando conversamos sobre fazer coisas que realmente importam? Lembro. Davi tirou uma pasta do escritório. Então olha isso. Helena abriu a pasta e seus olhos se encheram de lágrimas. Eram os documentos de criação da Fundação Esperança, programa de assistência a crianças órfãs, bolsas de estudo, apoio a famílias carentes. Na última página estava escrito Fundadores Davi e Helena Vasconcelos. Davi, isso é incrível. Mas meu sobrenome? Bem, sobre isso Davi tirou uma pequena caixa do bolso e se ajoelhou completamente no jardim. Helena Santos, você quer se casar comigo? O anel era simples, delicado, perfeito. Não era ostentação, era amor. Davi, eu sei que já moramos juntos, que já temos um filho,
que nossa vida já está entrelaçada de todas as formas possíveis. Mas quero que o mundo saiba oficialmente que você é minha família. Quero que Gabriel tenha pais casados. Quero que quando você assinar os documentos da fundação, seja como minha esposa. Helena olhou para Gabriel em seus braços, depois para Davi, ajoelhado entre as rosas. Sabe o que mais me emociona nessa proposta? O quê? É que você não está me pedindo para ser sua esposa. Está me pedindo para construirmos algo juntos. Uma família, uma fundação, um legado. É exatamente isso. Então sim, 1000 vezes sim. O casamento foi 3 meses depois, no próprio jardim da mansão. Cerimônia pequena, apenas familiares próximos e funcionários que se tornaram família. Helena usou um vestido simples de renda branca. Gabriel dormia tranquilo no colo de Isoleide. E Davi chorou mais que a noiva. Vocês se comprometem a amar, respeitar e cuidar um do outro, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença? Perguntou o celebrante. Sim, disseram os dois, olhando nos olhos um do outro. Então eu os declaro marido e mulher. O beijo foi suave, carinhoso, cheio de promessas de um futuro construído juntos. 2 anos depois, a Fundação Esperança já havia beneficiado mais de 200 crianças. Helena voltou a cursar a Faculdade de Letras, estudando à noite enquanto cuidava de Gabriel durante o dia. Davi havia descoberto que ser pai era melhor que ser empresário. Mamãe, falou Gabriel, agora com 2 anos e meio, corria pelo jardim atrás de uma borboleta. Cuidado para não pisar nas flores, meu amor, disse Helena, grávida de 6 meses da segunda filha. Dessa vez vai ser menina, havia dito o Dr. Henrique. E a gravidez está perfeita, nenhuma complicação. Como vamos chamar? Perguntou Davi, acariciando a barriga arredondada. Esperança, disse Helena sem hesitar, porque quando eu cheguei aqui, não tinha esperança de nada, e agora tenho tudo. Ela vai ser nossa lembrança de que vale a pena acreditar nos milagres. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Helena e Davi se sentaram na varanda olhando as estrelas. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou ela, de ter demorado tanto para ir atrás de você na rodoviária. Helena riu. Sério? Sério. Podíamos ter começado nossa história alguns dias antes. Acha que teríamos dado certo se tivesse sido diferente? Davi pensou por um momento. Não. Acho que precisávamos passar por tudo o que passamos para chegar até aqui. A dor, o medo, a incerteza, tudo serviu para nos ensinar o valor do que temos. Helena se aninhara no peito dele. E o que temos? Tudo. Amor verdadeiro, família, propósito, um futuro brilhante pela frente. E milhões de reais? Brincou Helena. Os milhões são consequência. O que importa é que construímos tudo isso juntos. Gabriel apareceu na porta da varanda, arrastando sua mantinha. Papai, mamãe, posso dormir com vocês? Claro, meu amor, disse Helena, abrindo os braços. Os 3 se acomodaram na rede da varanda, olhando as estrelas. Gabriel dormiu primeiro, aninhado entre os pais. Helena adormeceu depois, a cabeça no ombro de Davi. E Davi ficou acordado mais um pouco, olhando para sua família, para o jardim que Helena havia transformado num paraíso, para a vida que construíram juntos. Há 4 anos ele era um homem vazio, rico em dinheiro, mas pobre em amor. Hoje era o homem mais rico do mundo, porque tinha tudo o que realmente importava. Obrigado, sussurrou para as estrelas, pensando no dia que um papel voou na cara de uma menina órfã e mudou suas vidas para sempre, porque às vezes o amor chega disfarçado de acaso.
Às vezes, a pessoa certa aparece quando menos esperamos, no lugar mais improvável, da forma mais inesperada. E às vezes, só às vezes, dois corações feridos conseguem se curar juntos e construir algo mais bonito do que jamais sonharam sozinhos. Helena Santos Vasconcelos havia chegado àquela mansão procurando apenas um emprego e encontrou um lar, uma família, um amor que valeu cada lágrima, cada medo, cada batalha, porque o melhor da vida não se compra, se constrói, tijolo por tijolo, amor por amor, dia após dia, porque às vezes o amor não é sorte, é uma escolha, a escolha de lutar quando seria mais fácil desistir, a escolha de acreditar quando o mundo todo duvida, a escolha de amar quando o amor parece impossível. E naquele jardim florido, duas almas feridas escolheram se curar juntas para sempre. Às vezes o amor não chega embalado no tempo certo, nem dentro do mundo certo. Ele nasce nas frestas da dor, entre ruínas de um passado que parecia irreparável. Helena só queria um emprego, Davi só queria paz. Mas quando dois corações despedaçados se reconhecem, não é o status, nem a idade, nem o julgamento dos outros que importa. O que importa é a coragem de lutar por aquilo que ninguém mais entende, mas que o coração sabe que é real, porque há batalhas que só o amor tem força para vencer, e há pessoas que, quando chegam, não só mudam o rumo da sua história, mas reescrevem o seu destino inteiro. Quantos amores já morreram por medo do que os outros iam pensar? Quantas histórias poderiam ter sido vividas se não tivesse fugido antes de tentar? E se essa história tocou o seu coração, não deixe que ela termine aqui. Toque o coração de alguém também. Compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Juntos podemos espalhar mais empatia, perdão e amor em um mundo que anda precisando tanto disso. Que nota você daria para esta história de amor e recomeços? E qual foi a parte que mais te emocionou? Deixe nos comentários. Nós amamos ler cada um deles. A sua participação é muito importante para que continuemos trazendo histórias emocionantes. Que ainda me conte de onde você está assistindo esse vídeo. Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.